Daremos início, então, à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão, período da manhã do dia 16 de julho de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Zanin, Nelson Kischel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto Souza Gonçalves. Presente também a conselheira Mauritânia Elvira de Souza Mendonça, que substituirá a conselheira Letícia Domingues Costa Braga no julgamento dos itens 26, 72, 91 e 92, em virtude de impedimento declarado pela respectiva conselheira. Nós vamos dar início aos trabalhos desse dia 16, retomando o item 26 da pauta, que nós havíamos dado vista coletiva aos conselheiros, tendo em vista algumas dúvidas que surgiram no decorrer da apreciação do processo. Tá? Eu vou passar a palavra para a conselheira Luciana, relatora, para que ela faça um apanhado do que ela... um resumo do processo, né, até o ponto que nós chegamos, para que a gente possa dar início à votação. Ok? Presidente, só uma observação, 26 não, né? 26 tem 37. 26 é um processo do Nelson que a gente jogou. 37, perdão, falha minha. Item 37, sempre. Conselheira Luciana, com a palavra. Tá. Nesse caso aqui, né, como eu já tinha comentado com vocês, é um recurso voluntário que foi interposto contra a Quórum da RJ, que por unanimidade de votos julgou procedente em parte o lançamento representado por auto de infração de COFINS para manter o valor de 16.140,57, sujeito a juros de mora e multa proporcional. O auto de infração relativo à insuficiência de recolhimento de COFINS, os anos calendários de 99, 2000, 2001, 2002 e 2003, sendo que a autuação decorreu da constatação das seguintes irregularidades. Primeira irregularidade, falta ou insuficiência de recolhimento de COFINS referente à aquisição de crédito referente ao deságio na aquisição de crédito de terceiros em julho de 2000. E a segunda infração seria decorrente de uma diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado de COFINS no procedimento de verificações obrigatórias. No caso aqui, houve também o lançamento de multa isolada. Esses créditos referentes a essas infrações, elas tratam, né, a primeira justamente entre a diferença do deságio pago e o valor do crédito compensável advindo de prejuízo fiscal adquirido de terceiro no âmbito do refis, que a fiscalização entendeu por se constituir em acréscimo patrimonial a ser reconhecido e tributado pelo RPJ na data da aquisição de sua disponibilidade, para pagamento parcial no débito incluído no refis e, por decorrência, também pelas contribuições sociais do PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. O Programa de Recuperação Fiscal, conhecido como refis, permitiu às empresas que por ele aderissem a possibilidade de deduzir, além de créditos próprios e de terceiros, os prejuízos fiscais e as bases negativas de cálculo de contribuição social próprios ou de terceiros do valor das multas e juros dos débitos consolidados no programa fiscal. Na utilização desses créditos, prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de contribuição, o valor a ser compensado era determinado mediante a aplicação da alíquota sobre o respectivo saldo respectivo saldo da cedente, não sendo observada a trava de 30%. Aqui, no caso, a empresa fiscalizada, inscrita no refis, utilizou-se desta permissão legal e efetuou a compra do prejuízo fiscal junto a outra empresa. Em obediência às normas que regulam a inscrição, a adquirente desses créditos deveria ter contabilizado essa operação registrando o direito adquirido em seu ativo e tendo como contrapartida a conta Caixa Bancos, por exemplo, o valor relativamente pago. No entanto, quando o valor pago foi inferior ao valor do crédito a ser aproveitado pela cessionária, verificou-se uma diferença, que é o deságio, né, considerado como acréscimo patrimonial a ser registrado na escrituração contábil. Desse valor, justamente, né, aí aqui eu transcrevo os cálculos realizados pela autoridade fiscal,
se chegou no valor tributável de 538, que foi a base dos 16 que foram mantidos pela DRJ. Além disso, também houve o lançamento sobre a diferença apurada entre o valor escriturado e o valor declarado da COFINS, dado o cumprimento do mandado de procedimento fiscal, tendo por base a documentação apresentada efetuados os procedimentos de verificação obrigatória, que era o cotejo entre os valores escriturados e declarados em DCTF, no qual foram verificadas diferenças de COFINS de diversos períodos entre dezembro de 99 e outubro de 2003, a fiscalizada foi intimada a justificar sobre tais diferenças constantes no demonstrativo de situação fiscal apurada. A fiscalizada apresentou suas argumentações na data de 1 de 12 de 2004 e, em resposta, entendeu a fiscalização que a empresa não havia justificado a contento as discrepâncias para se obter a base de cálculo, foi efetuado o lançamento. Além disso, também houve, né, como dito a vocês, o lançamento da multa isolada e a cobrança de juros e da mora. Na impugnação, foi levantada a nulidade da autuação pela recorrente, eis que lavrado por auditores que não possuíam poderes para fiscalizar o período objeto do trabalho de levantamento fiscal ou, sucessivamente, que fosse acolhida a presente impugnação para se cancelar a apuração da COFINS sobre deságio na aquisição de prejuízo fiscal de terceiro para utilização no refis. E que fosse também determinada a retificação do trabalho fiscal em relação ao levantamento de todas as competências do período de 99 a 2002, identificando-se as diferenças de COFINS, né, que fossem favoráveis a contribuinte. Apreciados os argumentos após afastada preliminar de nulidade, o lançamento foi julgado procedente em parte para manter exclusivamente a COFINS incidente no valor de deságio obtido pelo impugnante na operação de compra de prejuízo fiscal de terceiros para quitar parte do débito consolidado no refis, sujeito a juros de mora e multa proporcional. Inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário, arguindo nulidade de vício do MPF e, no mérito, a impossibilidade de incidência da COFINS sobre o valor do deságio por não poder se tratar de prejuízo fiscal adquirido de terceiros, deságio decorrente na aquisição como receita, pois, conforme Lei 9.964, que não modificou a natureza jurídica de tal crédito compensável, ele continua mesmo na pessoa jurídica adquirente cessionário a ter natureza jurídica de prejuízo fiscal insuscetível de tributação pelo PIS e COFINS, por não se tratar de receita. Após a apresentação do recurso voluntário, a contribuinte traz às folhas 201 notícia de que obteve decisão judicial definitiva transitada em julgado, após manifestação do STF, nos autos do mandado de segurança número tal, na qual se determinou que a União Federal se abstenha de fazer incidir a COFINS sobre as receitas não operacionais do ora recorrente, tendo em vista a já declarada inconstitucionalidade do parágrafo 10 do artigo 30 da Lei 9.718 de 98. É o relatório, presidente. Passando ao voto, eu estou afastando a preliminar de nulidade do MPF por ausência de eventuais vícios e que também os vícios levantados pela contribuinte, no sentido de que o MPF não trataria exatamente de COFINS, mas ele teria se dado de maneira a autorizar a fiscalização, né, de forma genérica sobre todos os tributos. Estou mantendo a decisão da DRJ e afastando a nulidade tal qual já havia sido decidido na origem. Então, a questão de mérito que remanesceu foi justamente o lançamento da COFINS sobre o valor do deságio. Conforme o entendimento referendado pela DRJ, o lançamento foi mantido, haja vista que tratou de tributar o ganho eventual, receita, obtido na concessão de crédito quando da aquisição de prejuízo fiscal e de base de cálculo da contribuição social sobre o lucro de terceiros para liquidação de juros e multas no âmbito do refis. Isso porque a fiscalização constatou que a recorrente, beneficiando-se do dispositivo legal, que permite a utilização de prejuízos fiscais de terceiro para liquidação de juros e multas consolidados no refis, acordou com a cedente a aquisição de prejuízo fiscal, aproveitando na proporção permitida pela legislação, 15% do valor do prejuízo. No caso,
611 por 73, o que tal operação não foi, e que tal operação não foi registrada na contabilidade. Conforme consta dos autos, a auditoria desta operação foram efetuados, entre outros, o lançamento do IRPJ e da contribuição social objetos do processo, número citado aqui, decorrentes da omissão de receita operacional resultante do não oferecimento à tributação do valor de deságio na aquisição de crédito de terceiro, no montante de 538. Foram julgados procedentes e que, embora tivesse havido recurso voluntário ao CARF, o recurso não foi conhecido em razão de pedido de desistência da própria contribuinte, conforme se verifica no acórdão CARF 120.1001.866, datado de agosto de 2017. Quanto à questão discutida nestes autos, esclarece a recorrente que, ainda que se tenha alguma diferença entre o valor de aquisição e o utilizado, não se trata de ganho obtido, pois a aquisição por terceiros não modifica a natureza do prejuízo fiscal, uma vez que não existiu ganho patrimonial, como faz crer no acórdão, pelo simples motivo de que o prejuízo fiscal jamais foi tratado como renda tributável pela legislação do IRPJ da contribuição social sobre o lucro. Assim, embora a Lei 9.718 de 99, em seu parágrafo 3º, equipare o conceito de faturamento ao de receita bruta para fins de tributação do PIS e da COFINS, o que a recorrente questiona é se o prejuízo fiscal adquirido de terceiros teria a mesma natureza jurídica de receita, o que ela nega. A Lei 9.964 de 2000, que instituiu o refis, facultou ao contribuinte que aderisse ao programa. Facultou ao contribuinte que se aderisse ao programa, ambos passariam a ter, nos termos da legislação de regência, o poder de compensação, quitação de juros e multa dos débitos consolidados no refis, em seu artigo 2º, parágrafo 7º, incisos 1 e 2, tendo facultado ao contribuinte que aderisse ao programa a liquidação de parte de seus débitos, multa e juros, mediante a compensação de créditos próprios ou de terceiros, com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa própria ou de terceiros. Transcrevo aqui o artigo da legislação. Assim, a Lei de Regência do Refis reconheceu o direito do optante em utilizar créditos de terceiros decorrentes de prejuízos fiscais, abatendo em sua conta refis os valores titulados a multa e juros, não impondo nenhuma condicionante ao seu aceite e nem mesmo transmutando a sua natureza jurídica. Destaque-se que a Lei 9.964 de 2000 tratou indistintamente do prejuízo fiscal e de base de cálculo negativo de contribuição ou adquiridos de terceiro. Assim, ambos passaram a ter, nos termos da legislação de regência, o poder de compensação, quitação, sobre juros e multas dos débitos consolidados no âmbito do refis. O prejuízo fiscal e a base negativa da CS não podem ser considerados receitas para fins de incidência das contribuições sociais PIS e COFINS, bem como para fins de tributação do imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro. Como acertadamente observado pela recorrente, não se pode tratar o prejuízo fiscal adquirido de terceiros, o deságio decorrente da aquisição como receita, pois a Lei 9.964 de 2000 não modificou a natureza jurídica de tal crédito compensável. Ele continua com a mesma natureza jurídica, mesmo na pessoa do adquirente cessionária, a ter natureza jurídica de prejuízo fiscal insuscetível de tributação pelo PIS e COFINS, por não se tratar de receita. A confirmação de que o prejuízo fiscal adquirido de terceiro não pode ser desnaturado não foi pela Lei 9.964, está justamente no artigo 7º do Decreto 3.431 de 2000, que regulamentou o refis ao prever a transferência do prejuízo fiscal por valor inferior que este é utilizado para fins de quitação de multa e juros e não implica em perda dedutível na determinação do lucro líquido da empresa cedente. Tal previsão legal deixa evidenciada que o deságio na operação de alienação, transferência de base de cálculo negativo de contribuição social sobre o lucro de prejuízo fiscal, não tem natureza jurídica de receita. Além do mais, considerando que o recorrente já possui uma decisão judicial objeto de mandado de segurança definitiva, folhas 204,
garantindo-lhe o direito de não ser tributado pela COFINS incidente sobre suas receitas não operacionais, considerando ainda que já fora reconhecido nestes autos que o deságio obtido na aquisição de prejuízo fiscal constitui receita não operacional, não há que se falar que referida receita se presta a ser base de cálculo da COFINS, como pretendeu o acórdão recorrido. Pois bem, como lembrado pela recorrente, necessário ainda que considerar que quando a liquidação desse julgado, a realização de levantamento referente a todas as competências do período de 99 a 2002, para que se identifique as diferenças de COFINS favoráveis à Receita Federal, apurando-se ao final a existência de eventual saldo devedor de contribuição social, justamente que é a diferença que seria decorrente do batimento. Isso porque, conforme demonstrado, o deságio obtido na aquisição de prejuízo fiscal de terceiro não é receita tributável para fins de apuração de PIS e de COFINS, de maneira que, da apuração fiscal, observa-se que, para diversas competências, há a indicação de recolhimento de tributo maior do que o devido, o qual, em sendo confirmado, deveria ser reconhecido como crédito do contribuinte. Esse é um ponto que eu até trago a discussão para vocês, para ver se isso é possível no momento da liquidação da decisão. Ante ao exposto, voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. É o voto, presidente. Muito bem. Aberto para discussão. Presidente, eu fiquei com uma dúvida, relatora, quanto ao mandato de segurança. Ele tem, na verdade, tem duas ações judiciais. Uma que ele perdeu, que ele questionava a constitucionalidade da tributação como um todo, e a outra que é esse 1999, que não tem nos autos, só tem as decisões já em segunda instância e STF e STJ, mas não tem nenhuma decisão de piso para mostrar qual o objeto efetivo do questionamento, para eventualmente a gente analisar se a matéria objeto do lançamento foi levada ao judiciário ou não, para aplicação da súmula de desistência da instância administrativa. Pelo seu voto, parece que o que ele está questionando é a tributação ou não de receita não operacional. Isso. Só que aí, a partir do momento que a gente enquadrar essa receita como não operacional, a lógica seria a mesma. Mas eu não vi no processo se realmente ele está questionando o prejuízo, se está questionando a questão da receita operacional ou não, entendeu? A outra ação, o mandato de segurança de 2000, tem, inclusive, a sentença de piso. O 99 não tem. Só tem a decisão de apelação, embargos, etc., que não dá para ver exatamente o objeto da ação judicial. Então, Daniel, mas aí quais seriam as... aqui eu não tenho como obter a cópia da inicial, eu teria que pedir para ele, se fosse o caso, então. Mas, tá vendo, isso é irrelevante. Bom, aqui se judiciário, a gente não discutiria aqui, né, Nelson? Mas é irrelevante, a matéria já é cediça, é conhecida, é alargamento da base de cálculo do PIS e COFINS, é receita não de faturamento. Se ela realmente tem essa decisão judicial, como a doutora Luciana falou no relatório, que é o alargamento da base, que é uma ação própria, aplicável à própria recorrente, foi ela que ganhou essa ação, é uma receita não operacional, não tem dúvida esse deságio. A questão é essa, conselheiro, eu não estou, pelas peças judiciais que tem nos autos, certo? Isso que está no voto está alegado no recurso e na impugnação, mas pelas decisões judiciais que estão nos autos, não dá para perceber se de fato é essa decisão que existe, porque só tem as peças judiciais do final do processo, de embargos, negando recurso, então a gente não consegue ver se exatamente é isso. E a minha dúvida que eu fiquei foi se isso já não estava discutido em judiciário, e aí a esfera administrativa estaria renunciada. Foi só uma questão para...
Perfeito, mas como a infração ela é deságio, é uma receita não operacional, é uma receita não relativa a faturamento. Entendo, Se não é faturamento, concordo completamente. No mérito, inclusive, eu concordo 100% com a decisão da relatora. O que eu estou trazendo é uma questão processual. Se ele levou isso para uma discussão judicial, a gente não poderia analisar aqui. É só esse ponto que eu levantei para debate, só isso. Me parece que foi feito antes essa decisão judicial, né? Me parece que ela é antiga, não é depois do lançamento, não, né, doutor? Deixa eu só confirmar aqui, Camerano, no processo, porque ela foi anexada depois do recurso voluntário. Inclusive, até fiz essa anotação no relatório que ele traz essa notícia posteriormente, então, eu vou só confirmar, mas pela minha lembrança, parecida, né? Por esse posterior mesmo. No mérito, eu concordo 100% com a relatora. Minha questão é só processual mesmo, se isso foi levado ao judiciário ou não. E se foi levado ao judiciário e é o mesmo objeto que está discutindo aqui, não teria mais lide administrativa. seria concomitância? Seria concomitância. Há divergências. Há divergências. Eu acho essa matéria ela é pacífica já, né? Se bem que ele está questionando aqui o PIS da lei 9718, ele não está questionando o deságio do refil. O problema é isso, a gente não consegue ver exatamente o objeto. Mas, enfim, como acho que não tem... Eu tenho essa dúvida da concomitância, mas não tem nos autos nada que comprove efetivamente a concomitância. Então, princípio, seria, assim, dada a falta de prova, acho que a gente não poderia simplesmente não conhecer o recurso por concomitância. Né? Mas pela concomitância, porque vocês entendem que teria que haver uma ação específica à tributação da receita de deságio, mas ele não detém uma ação mais ampla, que é... Ele tem duas ações. Tem uma que questiona a base de cálculo como um todo, e tem uma outra ação, que é um outro mandato de segurança, certo? Que aparentemente deu direito a ele de não ser tributado por receitas não operacionais, mas a gente não sabe exatamente qual é o objeto dessa ação. Se ele está questionando a questão do deságio por conta da adesão ao parcelamento, ou se ele está questionando a questão da tributação não operacional como um todo, entendeu? Então, a minha dúvida é qual é o objeto. Teria alguma diferença? Eu acho que teria. Se ele estivesse questionando exatamente o deságio da compra de prejuízo fiscal de terceiro... Ela é uma receita não operacional, né? Sim. A discussão é essa. Se ele está questionando na ação judicial o conceito de não operacional ou não, ou se ele está questionando o prejuízo fiscal, o deságio do prejuízo. Mas no relatório consta que a decisão já é definitiva, né? Sim, então, independentemente de qual seja a ação, eu entendo que estaria contemplada. Se eu entender que essa receita de deságio é uma receita não operacional, se comprovado nos autos que ele tem esse provimento judicial garantindo a ele que as receitas não operacionais não estão sujeitas à incidência do PIS e COFINS, para mim está morto. Está morto. Não, concordo. E no mérito, não precisaria nem da decisão judicial, porque ele está trazendo. A questão é que as peças judiciais que tem aqui não permitem você concluir que o objeto da ação era esse. Só isso. E qual seria o objeto da ação? A de 2000 tem peças judiciais, duas ações judiciais. Uma que ele perdeu, que é um mandato de segurança 2000, e uma que ele ganhou, que é um de 1999. Só que
O de 1999 só tem as peças processuais de recursos em que você não discute, não diz exatamente qual é o mérito daquela ação ali. Mas, Daniel, eu estou com a decisão da conselheira aberta, ela diz assim, especificamente, além do mais, considerando que o recorrente possui a decisão judicial, objeto de mandado de segurança no tal, já definitiva, garantindo-lhe o direito de não ser tributado pela COFINS, Exatamente. receitas não operacionais. Só isso que eu li também. Se isso aqui está comprovado, que está dito aqui... Isso é uma alegação que ele traz, certo, no recurso. As provas que ele traz, as decisões judiciais que ele traz, dessa ação judicial, não permitem verificar qual o objeto da ação judicial. Esse ponto. Mas você tem a parte dispositiva lá, Daniel. Esse pedaço peguei da parte dispositiva. A dúvida, pelo menos do jeito que eu entendi que você está colocando, seria se haveria concomitância de instância, e pela concomitância de instância, o recurso administrativo ficaria prejudicado. Isso. Minha dúvida é essa. Agora, pelo dispositivo, se você pegar os dispositivos todos do Mandado de Segurança 99, não dá para entender o objeto da ação. Porque ele trouxe aqui acórdão de embargo de declaração, que simplesmente diz que não há omissão, contradição, nada disso. Ele traz aqui a ementa do recurso, ele traz embargo da declaração e depois a decisão. Traz o acórdão do recurso extraordinário inadmitindo, do especial inadmitindo, mas não tem nada relativo ao objeto, é isso que eu estou dizendo. Minha dúvida é se teria concomitância ou não. Quanto ao mérito, eu concordo completamente. Foi só uma dúvida levantada, mas é o que eu falei. Se não tem prova da concomitância nos autos, a gente não pode se abster de julgar. É porque realmente ele alega isso no recurso, que ele já tem essa decisão judicial, que eu estou dizendo que pelas peças que tem aí, não permitem chegar, não me permitem ter certeza qual é o objeto, só isso. É porque eu cheguei a consultar esse mandado de segurança, né? O acesso às decisões mesmo, a gente consegue porque elas são públicas. Uhum. Só que, assim, eu entendo que a gente não poderia apreciar a concomitância aqui. Aí eu coloquei a decisão justamente para poder reforçar o mérito. Minha dúvida foi gerada por conta da parte final do seu voto, quando você disse que ele já tem uma decisão judicial sobre isso, garantindo o direito dele. Então, por isso que essa dúvida surgiu. Se não tivesse nada de ação judicial, não surgiria essa dúvida em momento nenhum. Só a questão da concomitância, que é uma questão processual. Bom, mas no mérito, eu concordo. Bom, eu entendo assim, essa concomitância tem que estar provada. Uhum. Né? Quer dizer, ela não está nos autos, né? Então, acho que não tem como nós não conhecermos do recurso, né? Assim, não há elementos que digam que essa matéria, esse objeto, esse pedido que está no recurso já está contemplado na decisão judicial, ou pelo menos no processo, né? Enfim, então, eu não vejo como a gente deixar de conhecer o recurso aqui. Acho que devemos conhecer e apreciar, que não há nenhum elemento que demonstre que haja já que a esfera administrativa está prejudicada porque a matéria está decidida já na esfera judicial. Não, Além do mais, Carlos André. No voto da relatora, Carlos, ela afirma isso. Então, minha preocupação, processualmente no voto, é a gente estar votando uma coisa que, ao final do voto, ela diga, olha, ela já tem uma decisão judicial garantindo o direito a isso que a gente está votando aqui. Porque aí é uma afirmação de que existe concomitância, entendeu? Que foi o que gerou minha dúvida. Porque a partir do momento que no final do voto aqui, você coloca, olha, além de tudo, ela tem uma decisão judicial que garante o direito a ela não ser tributada nesse caso, a gente está afirmando no voto que existe concomitância. Mas é uma matéria pacífica, essa objeto da infração? Não estão claros. Os documentos que tem aí não estão claros. Mas
se dá concomitância ou não. E aí concordo que a gente não pode deixar de votar. Isso eu concordo. Eu estou falando apenas nessa... Tá, então, a questão é em relação à redação do parágrafo. Isso, porque para a gente não ficar em relação à redação do parágrafo, eu acerto a redação aqui. Não tem problema, até porque, assim, essa informação eu peguei consultando o processo, né, porque tem um número aqui, consultando as peças públicas do processo judicial que não estão nesses autos. Mas, de qualquer maneira, se for só questão de acerto da redação, justamente para não gerar essa confusão, né, levantada pelo Daniel em relação a uma possível concomitância, se for só um acerto de redação, eu já providencio, não tem... Até para dirimir qualquer dúvida, entendeu? Eu só para... eu tenho o seguinte entendimento. O fato dele ter uma decisão judicial dizendo que receitas não operacionais não devem ser tributadas por fins, não me parece que vai exaurir inteiramente a matéria que está sendo discutida aqui, né? Porque a matéria que está sendo discutida aqui, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que é uma receita não operacional e por quê? Ou se até não tem natureza de receita, que é o fundamento utilizado pela relatora, né? Então, essa questão, minimamente, né, teria que ser apreciada administrativamente, né? Então, a não ser que ele tivesse lá no objeto especificamente essa matéria, eu não vejo como estar prejudicado. Então, inclusive em relação à redação colocada pela relatora, eu não vejo prejuízo. Não, eu concordo, Carlos. A questão é essa, que se ele tivesse uma ação dizendo não operacional, não é tributado. E aqui a gente está analisando se essa receita é operacional ou não operacional. Não tem concomitância. Isso daí concordo completamente. A questão é que, da forma que eu, na redação, entendi que é uma decisão judicial garantindo que ele não seja tributado nessas situações. E pelas peças processuais não me dão certeza do objeto da ação. Só esse ponto. E aí me gerou essa dúvida da eventual concomitância ou não. Mas no mérito, e como não tem prova nos autos se há concomitância ou não há concomitância, eu acho que a gente tem que julgar, sem problema nenhum. Eu só levantei esse ponto porque realmente me gerou essa dúvida da concomitância. Mauritânia queria falar. Eu tenho uma dúvida, porque em parte do voto tem a defesa de que esses valores não teriam natureza de receita. E depois vem a parte falando que tem uma decisão que faz com que não incida COFINS sobre receitas não operacionais. Então, me parece que está meio em dúvida se esses valores que estão sendo cobrados têm natureza operacional, de receita não operacional ou não. Porque num primeiro momento fala que não tem, depois fala que tem uma decisão que faz com que não incida COFINS sobre essas receitas. Conseguiram entender minha dúvida? Então, Mauritânia, na sequência ali, eu até coloco, embora ele tenha essa decisão dizendo sobre as receitas não operacionais, em extensão, essa receita em específica, receita entre aspas, esse valor que se pretende tributar aqui, ele não é considerado receita. Mas como eu estou dizendo para vocês, entendeu? Para mim a matéria estava clara de determinada forma, né, até como dito pelo Carlos André, mas e toda a polêmica gerada está em cima desse parágrafo, entendeu? E até, inclusive, como esse parágrafo é fruto de consultas que eu fiz extraprocessuais, em relação a isso aqui, eu retifico a redação, para dirimir essa dúvida. Luciana, na verdade, ele não tem natureza de receita de faturamento, né? É isso que dá. Quando fala assim, que não tem natureza de receita, de faturamento. Mas ela é uma receita não operacional, né? Que é a mesma coisa, não incide PIS e COFINS. O resultado vai ser o mesmo. Vamos dar uma objetividade para esse processo aqui. Eu estou vendo que existe uma dúvida aí em relação ao conhecimento. Eu vou dar uma passada, primeiro, entre todos os conselheiros, questionando se a gente conhece ou não conhece por conta dessa dúvida do conselheiro Daniel, tá?
e depois, em conhecendo, a gente entra no mérito propriamente dito, ok? Pode ser? Para que a gente... E se for o caso, a conselheira Luciana acerta a redação para afastar essa questão levantada pelo conselheiro Daniel. Doutor Camerano, o senhor conhece ou não conhece do recurso? Bom dia. Conheço do recurso, sim, senhor presidente. Uma vez que a conselheira relatora está disposta a afastar do seu texto esta questão da ação judicial, que não teria havido a definição quanto a essa solução judicial, então nós temos que ater, então, ao lançamento, né? Uma vez que essa eventual ação judicial está sendo afastada aqui, segundo a conselheira relatora. Nesse caso específico, nós vamos, então, estudar a natureza dessa receita, né? Se é operacional, se não é operacional. Porque já que ele não tem uma ação judicial, ela passa a ser, teoricamente, tributável pelo COFINS. Eu entendo que, inclusive, tem até um dispositivo normativo, que eu não me lembro agora, eu acho que, tratando dessas questões de acréscimos patrimoniais, dessas aquisições com deságio, não me parece que existe, considerando a tributação dessas eventuais diferenças positivas a título de acréscimo patrimonial. Eu entendo que deva conhecer do recurso, sim, já que foi afastada essa questão mencionada pela relatora no seu texto, entendo que deva ser conhecido, sim, e eu entendo que, no caso, então, ela seria, sim, tributável pela COFINS. Então, seria essa a minha posição, senhor presidente. Doutor Daniel. Presidente, eu ainda tenho dúvidas quanto à concomitância, mas, assim, como não resta comprovado nos autos o efetivo objeto da ação judicial, para que a gente ateste se existe a concomitância ou não, até porque o fundamento do lançamento e o que está sendo discutido na ação judicial é a mesma lei, tá? Então, é a 9718. Então, por isso que me gera essa dúvida, mas como não tem prova nos autos do objeto da ação judicial, então eu vou acompanhar o conhecimento. Doutor Carlos. Eu conheço do recurso. Doutor Nelson. Presidente, eu conheço do recurso. Doutor Eduardo. Na doutora Mauritânia, antes, presidente. Não, agora o senhor assumiu a posição da cadeirinha da conselheira Letícia. Eu conheço também do recurso, presidente. Doutora Mauritânia. Conheço, presidente. Então, por unanimidade, a gente conhece do recurso. Vamos ao mérito, então. Doutor Camerano. Então, senhor presidente, ratificando o que eu expus agora há pouco, eu entendo que é tributável, sim, pela COFINS, essa receita de deságio. Por isso que eu abro essa divergência. Conselheiro Daniel. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Carlos André. Presidente, eu, na verdade, não tenho como deixar de conhecer que o contribuinte tem uma decisão judicial dizendo que uma receita não operacional não pode integrar a base de cálculo de COFINS, né? Então, no caso concreto, eu não posso incluir esta receita não operacional na base de cálculo de COFINS, né? No entanto, eu vou votar com a relatora, mas pelas conclusões, porque eu não entendo que ela não tenha a natureza de receita, né? É um fato modificativo positivo do patrimônio líquido e isso, para mim, tem natureza de receita. Pode não ser receita tributável para fim de PIS e COFINS, mas tem natureza de receita. Então, eu voto com a conselheira pelas conclusões. Doutor Nelson. Presidente,
assim como falou o Carlos André, ela tem natureza de receita, em sentido mais amplo, em sentido alargado, que já foi declarado inconstitucional, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, sobre essa receita, ela incide o IRPJ e a CSL, mas PIS e COFINS não, porque está alargando a base de cálculo, né? É uma receita não operacional. Portanto, eu voto com a relatora pelas conclusões. Conselheiro Eduardo. Eu acompanho integralmente a relatora. Conselheira Mauritânia. Pelas conclusões. Eu voto com a relatora também. Foram quantas conclusões? 3? 3. Conselheiro Carlos André, conselheiro Nelson e a conselheira Mauritânia, tá? Então, temos aqui, por unanimidade de votos... Maioria. Não. Para eliminar. Conhecimento. Conhecer o recurso e afastar os preliminares de nulidade. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Cláudio Camerano. Votaram pelas conclusões os conselheiros Carlos André, Mas como pode, cara? Nelson Kistel e Mauritânia Elvira de Souza Mendonça. Ok? Fechou? Depois eu acerto essa redação aqui. Espera aí. Muito bem, assim a gente conclui, então, o julgamento do item 37. E fechamos a pauta do dia 15. Ok? Janaína, por favor.